Fala galera, como é que vocês estão, hein? Todo mundo bonzão do coração por aí? A aula de hoje é a continuação da acústica. Nós vamos fazer algumas classificações. Vamos classificar a onda quanto à direção de propagação e quanto à dimensão dela, ok? Então, o primeiro passo que a gente vai ter é o seguinte: nós vamos classificar a onda com a direção de propagação. E o primeiro é a longitudinal. Vamos lá? Bom, então a classificação longitudinal ela vai acontecer, pessoal, quando a vibração ela coincidir com a direção de propagação dessa onda. Veja aqui o exemplo, ó. Então, se eu tiver uma mola aqui no caso em questão, essa mola na minha parede, eu pegar essa mola, dar uma esticada nela, eu puxar ela e soltar. Bom, bem simples, né? Então, estou esticando e puxando na horizontal, essa minha mola vai ser perturbada, vai gerar uma perturbação aqui, certo? Vou ter uma alteração das características físicas dela. E aqui no caso, a mola vai se propagar com uma velocidade v. Quando a vibração ela tiver o mesmo sentido da propagação, no caso aqui horizontal, a gente chama essa onda de longitudinal. Onde que acontece muito isso daqui? A gente tem um som nos fluidos, então o som, não se esqueça que fluido a gente está falando de líquido e gás, então o som nos líquidos, o som nos gases, ele tem esse comportamento longitudinal, ok? Segunda classificação, pessoal, é quando a onda for transversal, certo? Transversal é quando a vibração ela é perpendicular à direção de propagação, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus, beleza? Então, perpendicularidade. Então, aqui nesse meu exemplo, eu tenho uma fonte, certo? Essa fonte está me gerando uma perturbação. Esse meu caso aqui, ó, essa minha onda desse jeito, ela faz 90 graus. É o que a gente chama de sobe e desce, né? Então, ela vai subir, ela vai descer. Ela sobe, ela desce. A propagação dela, teoricamente, seria nesse sentido. E a vibração ocorre no movimento de subida e descida. Perpendicularidade. A onda transversal. Quem que é os meus exemplos sobre isso? Todas as ondas eletromagnéticas, elas são transversais. E as ondas numa corda aqui em questão, né, certo? Essa ideia de subida e descida, que a gente gosta até de brincar, são as transversais. Alguns autores ainda classificam como ondas mistas. Tem muitos autores que classificam como ondas na superfície. Mas o que seriam então essas ondas mistas? É quando a vibração longitudinal e transversal, elas vão, no caso, vai ter uma vibração na longitude e na transversal, ok? Então, vai ser um movimento cíclico aqui nesse caso. Vamos perceber aqui, ó, pessoal. Essa minha, que aqui no caso é a minha rolha, né, certo? Ela está aqui no mar, num lugar agitado, certo? Um lugar de muita perturbação. E esse movimento oscilatório dela, quando vai juntar longitudinal e transversal, eu vou ter esse comportamento misto dela. Ou seja, ele tem horas que está vindo aqui na horizontal, na vertical, na horizontal, vai ficar alternando esse movimento. E aqui no caso é cíclico, ó, percebe isso daqui, ele vai fazer sempre esse movimento cíclico, sem ter deslocamento. Então, se eu for traçar aqui uma reta, tá? Fazer uma reta aqui na vertical, eu vou perceber que a rolha não vai sair dessa posição. Ela sempre vai começar aqui e vai terminar nesse mesmo ponto, se eu fosse medir. Ok? Então, aonde que é muito comum isso daqui? As ondas na superfície de um líquido vão me dar essa característica mista. Ok? Então, alguns autores até não classificam como mista, como eu falei, mas outros gostam de considerar. Ok? E o último passo que a gente vai ter é a classificação quanto à dimensão. A classificação quanto à dimensão pode ser unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Qual que é o maior exemplo que eu tenho aí de ondas unidimensionais? A corda. Bom, na corda eu tenho exemplo de ondas se propagando em apenas uma dimensão, ok? Quando se propaga numa só direção, fim. Unidimensional é isso. Nas bidimensionais é quando se propaga ao longo de um plano, certo? Como numa superfície da água. Então, vou até deixar anotado aqui, ó, superfície da água. Eu tenho esse exemplo aí, pessoal. Beleza? E a tridimensional é quando se propaga em todas as direções, como as ondas sonoras no ar atmosférico. Então, por exemplo, um alto-falante. Eu gosto muito de usar o alto-falante como esse exemplo, tá? Então, eu posso escrever aqui, ó, ondas sonoras no ar. Não se esqueça que o alto-falante também é um outro exemplo muito bom disso daqui. Certo, pessoal? Então, para resumir essas duas classificações, então, quanto à direção de propagação, longitudinal, transversal e mista, e agora aqui quanto à dimensão dessa onda, unidimensional, bidimensional, tridimensional, eu trouxe um resumo.
Bom, esse resumo ele é muito interessante porque a gente vai ver todos os tipos possíveis para fazer a classificação. Olha lá, não se esqueça que para a gente ter início de qualquer conversa aqui, o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética, ok? Nunca se esqueça disso, são os maiores exemplos, as ondas sonoras mecânicas e as luminosas eletromagnéticas. Então vamos lá, resumo. A natureza, eu vou classificar quanto a natureza de uma onda. Ou ela é mecânica, tá? Mecânica. Ou ela é eletromagnética. Então, nunca se esqueça disso, ok, pessoal? Ou ela é mecânica ou ela é eletromagnética. Quanto à direção de propagação? Bom, aqui é interessante, porque a gente acabou de ver no vídeo. Ela pode ser longitudinal, transversal, ou, como alguns autores gostam de classificar, como mista. Beleza? Quando junta longitudinal é transversal. Quanto à frente de onda, não foi falado em nenhum vídeo meu, mas esse assunto é bem simples, é bem fácil. Bom, a gente pode ter frente de ondas retas, ok? Frentes de ondas circulares, frente de ondas esféricas, e dentre outros tipos, ok, pessoal? São muitos os tipos, então eu vou deixar aqui para você dar uma pesquisada e uma busca mais sobre esse assunto, beleza? E o último de todos é quanto à dimensão, ou seja, ou ela é unidimensional, ou ela é bidimensional, ou ela é tridimensional. Eu acho interessante, até eu fiz à mão, né? Fui preenchendo aqui. Tenta começar o vídeo e ver se você consegue preencher ele sozinhos, ok, pessoal? Dá uma estudada antes e tenta ver se consegue fazer. Esse resumo ele é muito interessante, então olha lá, ó. Quanto à natureza, quanto à direção de propagação, quanto à frente de onda e quanto à dimensão. Tá aí demonstrado para vocês os tipos e as formas de classificação. Muito interessante, dá uma estudada nisso, um assunto bem fácil. Beleza, pessoal? Grande abraço.